Sejam bem-vindos à nossa aula de arquitetura, que hoje tem um objetivo: ajudar-vos a compreender aquilo que nós, em arquitetura, designamos tipologias de espaço. A arquitetura tem esta capacidade de esculpir o vazio, o espaço, tanto o espaço exterior como o espaço interior. E a forma como nós esculpimos, como nós organizamos o espaço e a arquitetura, pode ser classificado de acordo com tipologias. Para dar um exemplo do que estou a tentar dizer, imaginem, por exemplo, a tipificação que fazemos com as viaturas automóveis, em que as classificamos de acordo com o seu tipo. Viaturas ligeiras, viaturas pesadas, carrinhas, berlinas, SUVs. Todos este tipo de viatura se organizam e nós facilmente podemos catalogá-los e identificá-los. O espaço que nós em arquitetura organizamos a partir do momento em que levantamos uma parede, criamos um telhado, um terraço, um pavimento, também se pode organizar de acordo com tipologias que nós podemos reconhecer. A vantagem disto é que quando estamos a analisar um projeto ou quando estamos a conceber um projeto, podemos utilizar uma linguagem comum e sabemos todos do que é que estamos a falar. O objetivo da aula de hoje é, portanto, introduzir-vos a esta simples linguagem da tipologia dos espaços. Peço então agora que observem estas figuras que vos apresento, concretamente estes 4 quadrados, que representam um espaço delimitado de alguma forma. O que é que encontramos no primeiro quadrado? Encontramos um espaço que facilmente nós identificamos pelo facto de estar cercado por uma linha. E vamos imaginar que essa linha representa uma parede e identificamos este espaço como sendo um espaço completamente fechado. A seguir temos um espaço que tem uma característica ligeiramente diferente, que é o facto de permitir ser fechado ou aberto. Para isso nós temos um elemento fundamental em arquitetura, aquilo que nós designamos uma porta, e que é algo de tão banal na nossa arquitetura que não lhe prestamos muita atenção. Mas em boa verdade, uma porta é uma invenção extraordinária, sob o ponto de vista da arquitetura, porque permitiu, de facto, criar um espaço que é simultaneamente fechável e permeável. Portanto, vamos chamar estes espaços, que são, aliás, a maioria dos espaços em arquitetura, como sendo um espaço permeável. Aliás, em boa verdade, tenho que vos dizer que espaços fechados em arquitetura praticamente não existem. Há espaços que são muito contidos, há espaços onde o ser humano não vai, não tem capacidade de penetrar. Imaginem, por exemplo, determinadas condutas de ventilação. São espaços, de facto, fechados em termos de arquitetura, mas são situações excepcionais. A maioria dos espaços em arquitetura são espaços permeáveis. Há ainda, contudo, espaços que nós podemos designar como sendo abertos. Não estamos a falar do espaço exterior completamente indefinido, mas estamos a falar de espaços que são, de alguma forma, circulados ou envolvidos por elementos de arquitetura, por exemplo, por paredes, por pilares ou por vidros, e que mantêm a sensação de sermos num espaço arquitetónico, mas que está aberto ao exterior. Isto acontece com alguma frequência quando nos encontramos perante um terraço aberto, numa esplanada ou uma varanda aberta. Em termos gerais, podemos dizer que há estes 3 grandes tipos de classificações tipológicas de espaço. Vamos agora ver situações particulares, que são aquelas que mais nos interessam, porque são de facto a matéria-prima com que nós lidamos com mais frequência. No primeiro caso, vamos falar sobre as características de um espaço permeável. Este espaço que vocês veem, em relação à sua configuração, é um espaço que nós designamos como um espaço uno. E ele é uno porque nós, ao penetrarmos este local, conseguimos ter uma percepção geral, global, completa de todo o espaço. Eu entro e vejo praticamente tudo. Naturalmente não vejo o espaço que está atrás da porta, mas tenho a percepção
do que é todo o volume, toda a área que existe naquele local. O mesmo já não acontece no segundo exemplo, que é o de um espaço fragmentado. Ele é fragmentado porque a configuração deste local não me permite, ao entrar nele, ter uma visão total e global de tudo o que aqui está definido e compartimentado. Portanto, o espaço fragmentado é aquele que nós não temos uma completa percepção visual quando nos encontramos no seu interior. O espaço compartimentado é um espaço fragmentado que tem uma característica especial. É o ter dentro de si um compartimento dependente. Aquele compartimento de cor rosa depende, para o seu acesso, de frequentar ou de passar pelo espaço verde. Isto faz com que um espaço completo, e que podemos dizer que é autónomo, depende da entrada principal nele, é um espaço que está compartimentado. Eu também não tenho aqui uma visão unificada do espaço e tenho apenas a possibilidade de ter uma visão una do espaço verde. A grande maioria das nossas construções tem também, obviamente, compartimentações. Dito isto, eu gostaria também de vos chamar a atenção que nós podemos encontrar nos espaços arquitetónicos aquilo que se pode designar uma hierarquia e uma classificação mais de qualidade. Qual é a qualidade de uma determinada área? Ela tem várias características ou tem apenas uma? Bom, se olharmos para o espaço que está aqui a amarelo, rapidamente nos apercebemos que este espaço é um espaço que não tem qualificações especiais. Tem apenas uma única função. Poderá ser um corredor, poderá ser um armário de arrumações, uma despensa, mas apenas tem uma única qualificação. Já quando olhamos para o segundo espaço é um espaço que já não é uniforme, mas é um espaço que tem qualificação. E porquê qualificação? Porque dentro dele nós encontramos duas qualidades de atividade ou de função. Estamos aqui a representar uma sala dentro de um apartamento. Essa sala é um espaço uno, de acordo com a sua percepção, mas é um espaço que tem qualidades diferentes. No espaço rosa nós temos uma área claramente destinada ao repouso, ao lazer, uns sofás, uma televisão, enquanto que o espaço amarelo se destina às refeições e tem uma mesa de refeições. Portanto, temos aqui duas qualidades de atividade dentro do mesmo espaço e por isso chamamos-lhe um espaço qualificado. Por fim, temos aquilo que nós podemos dizer um espaço hierarquizado. Um espaço hierarquizado é aquele que, naturalmente, também é qualificado, mas tem, dentro dessa qualificação, uma hierarquia de importância. Enquanto que na sala nós não podemos distinguir entre aquilo que é mais importante, são ambas atividades importantes dentro de uma sala, no caso que vos apresento agora, de uma sala de aula, existe uma qualificação, mas também existe uma hierarquização. Temos aqui duas qualidades de atividade. O caso laranja reporta-se à atividade da aprendizagem. Temos aqui, portanto, os alunos sentados nas suas respectivas secretárias. E depois temos o espaço destinado ao docente com uma cor alaranjada. Aqui, estas duas qualidades distinguem-se pelo facto de que existe aqui uma hierarquia. Essa hierarquia tem a ver com a importância da função para que ela se realize. Naturalmente, não estou aqui a dizer que o professor, como ser humano, é mais importante que os alunos, mas a reconhecer o facto de que se faltar um aluno, a aula decorre, portanto, a função desenvolve-se na mesma, mas se faltar o professor, não haverá aula e, portanto, a função não se verifica. Sendo assim, em termos de hierarquia de funções, a função do docente é mais importante. E isto tem algum significado porque a arquitetura deste espaço pode revelar até esta hierarquia. Recordo que nas salas de aula, onde vários anos dei aulas de arquitetura,
na sede da Academia Militar, a sala de engenharia, no local do docente, tem um estrado que coloca a secretária do docente num plano mais elevado que a dos alunos. Poderíamos, obviamente, dizer que se trata de um expediente para melhorar a visibilidade em relação ao docente. É um facto. Mas também existe a noção de uma hierarquia pela altura. Isto é muito sensível, por exemplo, quando nós entramos numa igreja e verificamos que a zona central mais importante se situa sempre num plano mais elevado. Não estou apenas a falar do altar, onde se desenvolve o processo dos rituais litúrgicos feito pelo sacerdote, mas estou também a referir-me ao sacrário, onde se encontram as hóstias consagradas e que estão colocadas normalmente no final da nave central da igreja e que estão ainda num plano mais elevado e ao qual muitas vezes o próprio sacerdote, quando vai colocar as hóstias dentro do sacrário, tem que subir uns degraus. Portanto, em arquitetura, a importância hierárquica dos espaços é muitas vezes salientada, por exemplo, pela cota dos pavimentos. Estes três exemplos que eu vos dei são exemplos que, de alguma maneira, nós encontramos em quase tudo o que é arquitetura. Ora bem, dito isto, gostaria de vos dizer que nós ainda podemos falar em espaços úteis e espaços virtuais. Um espaço útil é um espaço, naturalmente, que nós podemos utilizar. Quando refiro a nós, estamos a falar do utilizador humano. O espaço virtual é um espaço que normalmente não é utilizado, embora esteja presente. Um deles é um espaço que acontece em praticamente todos os compartimentos, que é o espaço que fica por trás da porta, uma vez que ela é aberta. Nós normalmente colocamos as portas, sempre que possível, encostadas a uma parede que lhe é perpendicular, e quando abrimos a porta, esse espaço atrás é um espaço que é pouco utilizável. Podemos eventualmente colocar lá um cabide, mas como seres humanos não utilizamos esse espaço. E até o próprio espaço de abertura, o arco de abertura de uma porta, é um espaço que não é utilizável. Podemos dizer que é um espaço virtual. Há alguns espaços virtuais, já vos referi o caso das condutas de ventilação, ou o caso, por exemplo, de uma conduta de ascensor, que também não são utilizáveis, a não ser quando o ascensor está em movimento, podemos considerá-las como virtuais. Um exemplo clássico de um espaço virtual, ou seja, aquele que não é utilizável, mas não pode deixar de existir, é como se fosse uma consequência inerente ao fenómeno de construção, é o vão que fica por baixo das escadas. Quando nós construímos uma escada, a parte que fica na base da escada é um espaço virtual. Normalmente não é utilizável, até porque não tem cota suficiente para nós passarmos por baixo, ou pelo menos em parte desse espaço não é suficientemente alto. Podemos naturalmente aproveitá-lo para colocar umas plantas, podemos colocar umas estantes, um pequeno armário. É verdade que podemos fazer essa utilização, mas na verdade ela é um aproveitamento de uma coisa que nós não podemos deixar de ter ali, mas não criámos esse espaço deliberadamente. É como se fosse um resíduo da ação de construir. E é um espaço que podemos considerar como virtual. Feita esta explicação, que eu espero que tenha sido clara, vou então solicitar que faça um pequeno exercício de aplicação deste conhecimento. Peço-vos que vejam a imagem que vos envio. Trata-se de uma planta esquemática de um apartamento e encontrarão também aqui alguns elementos que são colocáveis, transportáveis para o interior desses compartimentos, de forma a mobilarem e, ao fazerem isso, atribuírem funções aos espaços e aos compartimentos que aqui encontram. Feito isto, e a escolha obviamente será vossa, vocês entenderão o que é uma sala, uma cozinha ou um quarto, peço-vos então que classifiquem cada um desses espaços utilizando a tabela que vos apresento. E, por exemplo, poderão identificá-lo com mais do que um número. Poderão qualificar o espaço como sendo, por exemplo, uniforme, ou contendo espaços virtuais, ou como sendo um espaço qualificado e também hierarquizado. Portanto, se entenderem que um espaço é qualificado e hierarquizado, poderão colocar o número 8 ou o número 9, por exemplo. E depois, uma vez que tenhamos feito este exercício, poderemos comentá-lo
e analisar se existem algumas dúvidas e se existe alguma coisa que podamos ou possamos aprofundar de outra forma. Espero então que tenha sido claro e na próxima aula falaremos sobre o vosso trabalho. Obrigado pela vossa atenção.